Vou trazer nessas matérias aqui de hoje sobre o Botafogo da Paraíba disponibilizou apenas 10% da carga de ingressos para a torcida do Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil pela terceira fase. Bruno Henrique, indiciado por suposto envolvimento em manipulação de resultado em casas de aposta. Conselho Deliberativo aprova as contas de 2024. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Antes de começar as matérias, trazer para vocês aquela palavra de meditação matinal. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus Cristo tomou a forma de homem, se entregou na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Cláudio, muito obrigado aí pela moral, muito obrigado pela ajuda. Eu ia fazer o vídeo todo sem áudio e não ia saber, né? Sempre bom ter aí pessoas iguais a você, igual o nosso querido J. Silva, são pessoas que estão sempre aí nos ajudando, nos dando moral, tá? A Marli também. Então vamos lá, começar aqui sobre Botafogo da Paraíba, que disponibiliza carga de 10% de ingressos para a torcida do Flamengo em jogo da Copa do Brasil. O Flamengo tem 52,3% da torcida da Paraíba. Porém, os torcedores locais terão dificuldade para acompanhar o jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Isso porque o mandante do duelo de ida garante que a nação rubro-negra terá apenas 10% dos ingressos no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. É chato isso, né? Porque, como eu falei, 52,3% da torcida do Flamengo está fora do Rio de Janeiro. A maioria dos torcedores do Flamengo estão fora, né? Esses 45 milhões que nós temos aí, quase chegando a 46, só que eles não poderão assistir o jogo do Flamengo, porque um regulamento da CBF que autoriza essa comercialização de 10%. O clube pode liberar mais, mas o mínimo é 10%. E a diretoria do Botafogo da Paraíba vai exercer esse direito que ele tem. Vamos às falas do CEO do Botafogo da Paraíba, Alexandre Galo. Ele disse o seguinte aqui: exatamente, a carga de 10% está mantida para eles, o Flamengo. Estamos esperando que o nosso torcedor enche o estádio, disse o CEO da SAF do Botafogo, Alexandre Galo, em entrevista à Arena Correio. Até o momento, o clube não divulgou os preços e nem quando serão comercializados esses ingressos, né? O desejo do Botafogo da Paraíba é em destinar apenas 10%, ou seja, cerca de 2.000 lugares para a torcida do Flamengo, que é permitido de acordo com o estabelecido no regulamento geral da competição da Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a CBF. Desse modo, o Flamengo pode praticar a política de reciprocidade no confronto de volta no Maracanã. O Flamengo vai aderir à política de reciprocidade em todos os jogos que o Flamengo jogar fora do Rio de Janeiro. Ou seja, colocou o preço de um ingresso lá, quando o Flamengo vai jogar fora, o Flamengo vai colocar o mesmo valor do ingresso para a torcida visitante no Maracanã. Porque tem sido cometido um escárnio muito grande contra a torcida rubro-negra. Quando o Flamengo vai jogar fora, eles colocam o preço dos ingressos lá para cima, para poderem lucrar. Sabe que a torcida do Flamengo, dos 4 cantos do Brasil e do mundo, vão assistir o time jogar, né? E às vezes, pela carência de falta de jogos do Flamengo fora do Rio de Janeiro, eles aproveitam esse momento, sabe que a torcida vai ir, e eles colocam o preço lá em cima. O Flamengo vai adotar isso agora. Já era para ter sido feito há muito tempo. Já era para o Flamengo ter adotado a mesma política da reciprocidade há muito tempo, para parar com essa palhaçada de explorarem os torcedores rubro-negros. O preço dos ingressos já estão lá em cima, né? Aqui, quiçá lá fora. Então, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre Juventude, adversário do Flamengo, mais tarde no Maracanã, às 21h30, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, jogador do Juventude projeta jogo contra o Flamengo e diz o seguinte:
vamos confiante. O atacante Matheus Babi, comentou sobre o confronto e projetou um jogo difícil para o time gaúcho, mas demonstrou confiança para o duelo no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte aqui, o Matheus Babi: jogar contra o Flamengo, especialmente no Maracanã, é sempre complicado, mas estamos trabalhando forte e acreditamos muito no nosso grupo. A vitória sobre o Ceará mostrou que temos potencial. Vamos confiantes para fazer um grande jogo, disse Matheus Babi em entrevista no pré-jogo. Bom, que o Flamengo não demole, porque os 2 jogos no Maracanã, o Flamengo não foi bem, Empatou contra o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e depois perdeu para o Central Córdoba por 2-1, tá? Então, o Flamengo está 100% de aproveitamento fora, mas dentro de casa não está indo bem das pernas. Espero que hoje reverta isso, Bom, falando ainda sobre Juventude, ex-Flamengo comanda a fase do Juventude, boa fase do Juventude no início do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, O Juventude vive um bom início de Brasileirão 2025. De momento, o time gaúcho é o 3º colocado na tabela com 6 pontos. Quem está à frente do aproveitamento positivo do clube de Caxias do Sul é Fábio Matias, velho conhecido da torcida rubro-negra. Vocês se lembram de Fábio Matias? Meu querido. Ceará não, Botafogo da Paraíba. É isso aí, meu querido. Obrigadão. Antes de comandar e dar passos como técnico dos profissionais, a carreira de Fábio Matias se iniciou com times da categoria de base. Foi justamente nesse período em que o comandante esteve à frente do Sub-20 do Flamengo em 2021. Após quase um ano comandando o Flamengo, Fábio Matias se transferiu para o Red Bull Bragantino. Na sequência, o treinador ainda acumulou passagens pelo Botafogo. E desse modo, o primeiro clube em que o treinador teve a primeira experiência nos profissionais foi o Curitiba. Já na reta final da temporada de 2024, o técnico assumiu o Juventude e desde então segue no cargo. Meus queridos. Então, essa é a situação do técnico do Juventude, que está fazendo um bom trabalho. Espero que esse bom trabalho não reflita hoje no Flamengo. Não lembra dele não, Cláudio? Eu lembro dele sim. Depois ele foi para o Botafogo do Rio de Janeiro, aí depois ele saiu e foi comandar outro time, até chegar no profissional aí do Juventude. Bom, falando em Botafogo, Botafogo mira a contratação de campeão da Libertadores do Flamengo com o Jorge Jesus. Esse jogador que o Botafogo está aqui monitorando, está visando, ele caberia muito bem no Flamengo. Vocês não acham não? Vou trazer aqui para vocês. O meia Renier, revelado pelo Flamengo e atualmente vinculado ao Real Madrid, está na mira de clubes brasileiros. Após 6 temporadas sem conseguir se firmar no futebol europeu, aos 23 anos, o jogador atua por empréstimo no Granada, equipe da 2ª divisão da Espanha. Mas não é titular absoluto e pode retornar ao Brasil em breve. E aí, vocês gostariam de ter Renier de volta ao Flamengo? O Botafogo demonstrou interesse em Renier e iniciou conversas com o Real Madrid para avaliar a situação do atleta. Além disso, o Corinthians também surge como possível destino do meia, que participou de 23 partidas na temporada atual, sendo titular em 14. A informação é do portal Gazeta Urubu. Eu gostaria de ver Renier de volta ao Flamengo. Ele cairia bem, com certeza ele reencontraria o seu futebol, Bom, parceria renovada. Flamengo renova a parceria com o projeto de Bernardinho no vôlei e mira título mundial. O Flamengo anunciou ontem, terça-feira, a renovação de contrato com o Sesc para o time de vôlei. Dessa forma, o rubro-negro e o projeto liderado por técnico Bernardinho ficarão juntos por mais 3 temporadas. A cerimônia de assinatura do novo acordo contou com a participação do treinador e do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Obap. Ele não quer, depende dos jogos. Não. Meu querido. Vamos lá. As partes estão juntas desde 2020. Porém, o grande objetivo da parceria, que era conquistar a Superliga Feminina, não foi alcançado. No entanto, a meta agora para os próximos 3 anos são ambiciosos.
jogar e conquistar o Mundial de Clubes de Vôlei. Vamos para as aspas aqui de Bernardinho. Bom, com mais apoio e mais investimentos, teremos um time mais sólido e competitivo. Temos um objetivo comum, disputar o Mundial de Clubes dentro desses 3 anos. Essa é a nossa meta. Fecha aspas, disse Bernardinho em entrevista na assinatura do contrato, né? Mais 3 anos aí desse projeto do vôlei do Flamengo com o Sesc. Espero que eles consigam deslanchar e que façam um bom trabalho e que tragam muitas alegrias para nós, torcedores rubro-negro, né? Thuram marca e Flamengo garante classificação às semifinais da Copa do Brasil Sub-17. O Flamengo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil Sub-17. Nessa terça-feira, ontem, os cria do Ninho buscaram o resultado diante do Internacional de Porto Alegre no Estádio da Gávea. No tempo normal, que terminou no empate em 1-1, foi o zagueiro Daniel Thuram que marcou para o Mengão. E o triunfo final veio após o rubro-negro superar o time gaúcho nos pênaltis. Rapaz, no jogo de ida, Flamengo e Internacional empataram em 2-2 em Porto Alegre. Dessa forma, somente uma vitória daria classificação para uma das equipes. E o Flamengo saiu vencedor nos pênaltis, está aí nas semifinais, né? Parabéns para a garotada do Sub-17. Bom, a notícia ruim é a seguinte: com um gol antológico de Cristiane, Flamengo é goleado pelo Palmeiras e sai do G4 no Brasileirão Feminino. Tomou uma coça de 5-2. Olha, depois de 3 jogos de invencibilidade no Brasileirão Feminino, o Flamengo voltou a perder na competição. Na terça-feira ontem, as meninas da Gávea foram superadas pelo Palmeiras por 5-2 no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. De positivo para o Flamengo, o golaço marcado pela atacante Cristiane no final do primeiro tempo. Pô, se não tem o resultado, não tem os 3 pontos, o gol bonito fica até apagado, né? Com o resultado, o Flamengo, que estava na 4ª posição, caiu momentaneamente para a 7ª posição com 7 pontos em 5 jogos. Já o Palmeiras assumiu a liderança com 11 pontos, também com 5 rodadas. As meninas da Gávea voltam a campo no próximo sábado, dia 19, quando o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino. A bola rola a partir das 16 horas no CPD do Atibaia, casa do time paulista. O clube de Bragança Paulista terá um dia a menos de descanso, já que encara o Juventude hoje no Rio Grande do Sul, né? Então, as meninas da Gávea perderam, saíram do G4, estão apenas com 7 pontos em 5 jogos, ou seja, dos 15 disputados, perderam mais da metade, né? Bom, mudando aqui de assunto, a pedido de Felipe Luiz, o Flamengo contratou mais um analista de desempenho. Trata-se de Igor Santos, né? Profissional que já trabalhou com José Boto, conhecido desde os tempos de Shakhtar Donetsk, escolhido a dedo por Felipe Luiz. Agora o Fla possui 6 analistas de desempenho. Isso aí é para ajudar no trabalho dele no dia a dia com o Flamengo aí, para poder fazer as análises, saber as melhores estratégias. De acordo com o time feminino, 0 novidade. É verdade, infelizmente, nosso time feminino não vem das pernas, né? Bom, ontem teve uma reunião no Conselho Deliberativo e uma das pautas da reunião era com relação aos gastos de Rodolfo Landim nos seus últimos dias de mandato, com investimento em Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata e também a compra do terreno do gasômetro, tá? Mas o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou na noite de ontem, né, as contas referentes ao ano de 2024. No total, os 185 conselheiros deram ok para os números apresentados no evento realizado na Gávea. Além disso, 51 presentes foram contra e ainda houve 22 abstenções. A Comissão de Finanças julgou um possível descumprimento de regras fiscais da gestão Rodolfo Landim, que esteve presente no encontro, ou seja, não foi encontrado problema nenhum com relação às contas. Cara, eu vou ser sincero para vocês, como é que o Conselho Deliberativo ia desaprovar as contas de 2024 se todos esses investimentos que foram feitos foram aprovados por eles?
ele não ia dar tiro no próprio pé, né? Então, vamos ver o que o Cláudio falou aqui. Escolhido a dedo. Cláudio, você é demais, cara. Tu é uma figura. Você é uma figura, né? Bom. Vamos aqui. Rodrigo Dunch, vice-presidente geral jurídico da gestão Rodolfo Landim, também marcou presença. Por fim, Diogo Lemos chegou a ler um discurso de 5 minutos na reunião. De acordo com o jornalista Benê Casagrande, o aliado do ex-presidente foi ironizado por alguns presentes, que disse o seguinte, abre aspas, fez intensivo e agora entende de finanças? Fecha aspas, sacanear ainda o Rodrigo Dunch lá, né? Bom, o que motivou a reunião foi um documento da Comissão de Finanças que apontou que Rodolfo Landim descumpriu o artigo 145 da Lei de Responsabilidade do Flamengo. O ocorrido foi na tentativa de acelerar os gastos do segundo semestre do ano passado com as compras de jogadores como Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz, além de investimento para a aquisição do terreno do gasômetro para a construção do estádio do Mengão, né? Bom, então tá tudo ok. Qual teria sido a irregularidade? Nos últimos 180 dias de mandato, de acordo com o regimento do Flamengo, o presidente não pode assumir compromissos que extrapolassem o período do mandato. Afinal, Landim não teria como arcar, contudo, apesar dos pontos, a maioria votou pela aprovação das finanças do clube. Como eu falei, eles aprovaram a compra do terreno, eles aprovaram o investimento na compra de Plata e de Carlos Alcaraz, então eles não iam dar tiro no pé. É todo mundo farinha do mesmo saco, né? Agora, vamos entrar no assunto chato aqui, que é com relação ao indiciamento de Bruno Henrique, que foi vinculado primeiro aí pelo Metrópolis, depois veio o Globo, Coluna do Fla, Mundo Bola Flamengo e nós também aqui, né, da mídia alternativa. É a situação chata, uma situação complicada. Bruno Henrique está indiciado, há indícios que colocam ele nessa situação. Ele ainda não foi julgado, ele ainda não foi condenado. O Flamengo se manifestou também com relação ao assunto e até o momento ele está relacionado, ele está à disposição para o jogo contra a Juventude. O Superior Tribunal Desportivo pediu o relatório de todo esse imbróglio, de toda essa situação, e vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, vocês já têm o conhecimento, mas eu vou trazer aqui para vocês, que é a nossa obrigação, né? Polícia Federal indiciou Bruno Henrique do Flamengo por forçar cartão e beneficiar apostadores. Gente, todo mundo sabe que quando o jogador tem 2 cartões amarelos, num jogo, ele força para tomar o terceiro para poder ficar livre para os próximos jogos. O que está complicando a vida de Bruno Henrique é o seguinte, ele avisou o seu sobrinho antes, em uma conversa por WhatsApp, que ele tomaria esse cartão no jogo contra o Santos. Como eu falei, é normal jogador tomar cartão amarelo, forçar o terceiro cartão amarelo, mas ele comunicou que faria isso, né? Foi contra o Santos ou contra o Corinthians? Eu vou trazer a informação aqui para vocês, tá? Bom, atacante é suspeito de manipular lance em jogo contra o Santos em 2023. 9 apostadores, entre eles parentes do atleta, tinham conhecimento. Esse foi o erro. Além de Bruno Henrique, também foram indiciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludmila Araújo Lima, esposa de Vander, no caso, cunhada de Bruno Henrique, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do jogador. Os 3 fizeram a aposta, né? Vamos ver o que o Cláudio vai falar sobre isso aqui. Há também um segundo núcleo de apostadores formado por Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andril Salles Nascimento do Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos, que são amigos de Vander, segundo as investigações. Além dele ter a informação privilegiada, o irmão de Bruno Henrique, ele ainda passou para outros conhecidos dele, né? Bom, Bruno Henrique e seu irmão Vander foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral de Esporte,
fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ele associado, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. Caraca, Cláudio pegou pesado ali. Daqui a pouco eu leio o teu comentário, Cláudio. Os demais foram indiciados por estelionato. A informação do indiciamento foi publicada inicialmente pelo site Metrópolis. Procurado pelo GE, a assessoria de Bruno Henrique afirmou que, por enquanto, o atacante não vai se manifestar, tá? O site Metrópolis colocou na matéria, segundo a publicação, trechos de conversas de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, com seu irmão, combinando o cartão amarelo. Bruno Henrique e o irmão Vander, também alvo da operação da Polícia Federal em novembro do ano passado, trocaram mensagens em 29 de agosto, quando Vander questionou o irmão sobre ele estar pendurado no Brasileirão. Vamos aqui às mensagens de WhatsApp, tá? Bom, Vander disse o seguinte: ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro. Isso aqui é uma gíria, né? Tio, e aí tio? É uma gíria. Vander segue: quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga nós aí, hein? Ou seja, aquilo que eu falei, é uma prática, o jogador forçar o terceiro cartão amarelo. O erro dele aqui foi ter avisado que tomaria esse cartão, tá? Bruno Henrique responde contra o Santos. Vander segue e diz assim: quando o pessoal mandar tomar, se liga nós aí, hein? Aí Bruno Henrique responde novamente, contra o Santos. Vander então responde: boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Ou seja, a Polícia Federal recolheu o celular do Bruno Henrique e tinham muitas mensagens vazias, muitas respostas vazias, que indica que ele apagou as mensagens, tá? Então, isso é a matéria que foi atualizada, eu coloquei nessa madrugada na nossa página Amaury de Paula Santos, né? Então, ele está sendo indiciado e pode trazer sérias consequências para ele. Como eu falei, até o momento dessa matéria, o Flamengo mantém ele para o jogo contra o Juventude. Mas essa situação mexe muito com o psicológico do atleta. Eu acho que seria temerário colocar ele hoje, que ele não está com o psicológico legal. Bom, o Flamengo emitiu comunicado sobre Bruno Henrique. O Flamengo, por volta das 22 horas e 15 minutos, divulgou uma nota afirmando que não foi comunicado sobre o indiciamento de Bruno Henrique por aposta esportiva. Eu vou trazer para vocês aqui a nota do Flamengo. Abre aspas. O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o comprometimento das regras do fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção da inocência e o devido processo legal, com ênfase nos contraditórios e na ampla defesa, valores que sustentam o Estatuto Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito. Gente, eu não vou julgar o Bruno Henrique. Isso aí quem vai fazer é a Justiça, é a Polícia Federal, é o Ministério Público. Mas as mensagens, como eu falei, demonstram que ele avisou ao seu sobrinho, está no celular. E uma coisa que eu aprendi na época da caserna é o seguinte: o que vale é o que está escrito. É igual batom na cueca. Exatamente, Cláudio. É igual batom na cueca. Contra fatos no argumento. Eu não vou julgar, não vou condenar ele, mas eu estou trazendo aqui a informação que, infelizmente, tem as conversas corroborando com o indiciamento da Polícia Federal. Bom, continuando aqui, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva solicita relatório da Polícia Federal para analisar o caso de Bruno Henrique do Flamengo. Ele pode ser suspenso. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva solicitou o relatório às autoridades para análise do caso que envolve o jogador. O Procurador-Geral do Superior Tribunal Desportivo, Paulo Emílio Dantas Nazaré, solicitou à Polícia Federal compartilhamento de todo o relatório e das provas
colhidas durante a investigação do caso. Dessa forma, a Justiça Desportiva poderá, eventualmente, adotar medidas necessárias dentro do âmbito esportivo. Ou seja, além dele correr o risco de ser preso, né, como eu trouxe aí as penas que podem ser aplicadas, ele ainda pode ser banido do futebol. Eu vou falar como cidadão, tá? Como cidadão. Se realmente for provado alguma coisa contra Bruno Henrique referente às apostas, ele tem que ser punido. Ah, mas PQD... Cara, eu sou flamenguista, mas sou cidadão também. E o cidadão tem que lutar pelo justo. O cidadão tem que lutar pelo correto. Se for realmente, como eu falei, por enquanto está indiciado. Há indícios, tá? Mas os indícios são muito fortes contra ele. Bom, vamos falar aqui sobre o jogo Flamengo e Juventude mais tarde. Até o momento dessa matéria, apenas 20 mil ingressos foram vendidos para o confronto entre Flamengo e Juventude no Maracanã. Os altos valores cobrados nas entradas são as principais reclamações dos torcedores. A expectativa é de 30 mil torcedores. Gente, jogo de Flamengo no Maracanã com menos de 40 mil torcedores é um absurdo. Essa diretoria não acorda, essa diretoria não faz nada para mudar essa situação. A diretoria do Flamengo tem que rever essa precificação. Eu vou continuar batendo nessa tecla sempre, porque não é justo isso, cara. Não tem lógica. O Flamengo tem que tomar alguma providência. O torcedor fica sendo aí execrado, o torcedor fica sendo massacrado, o torcedor quer ir acompanhar o jogo, mas não pode. Vamos lá, o Cláudio Silva André, esse cara é muito gente fina, cara. Deixa eu ver aqui. Fui chamado diante por falar que ele tem que ser punido se for provada a acusação e me chamaram diante. Prefiro me abster agora, não posso para jogador nenhum, não torço para jogador nenhum. Sou Flamengo acima de... Cláudio, eu não tinha lido isso aqui, estou lendo agora. Eu concordo com você em gênero e grau. Nós não podemos compactuar com aquilo que é errado, independente de sermos torcedores do Flamengo. A nossa conduta, a nossa moral como cidadão tem que ser mantida íntegra, em qualquer situação, no futebol, na política, dentro de casa com os nossos familiares. Você e eu e outros não vamos deixar de ser rubro-negros porque nós estamos achando que se o cara cometeu algum ilícito, ele tem que ser punido. Independente, cara, é um absurdo a mentalidade do cidadão brasileiro. Reclama-se tanto do Nove Dedos, reclama-se tanto lá do Patriota, mas quando tem uma oportunidade de se dar bem, eles fazem isso. Cara, valeu, Cláudio, você é tranquilo. Igual o jogo do bicho, que vale o que está escrito exatamente. E as conversas estão lá. Estamos pensando aí no jogo de hoje. Vou ver se vendo um rim para poder comprar o ingresso. Rapaz, olha, tá muito complicado nós irmos para o estádio assistir jogo. Tá muito complicado. Você vê aí que é uma torcida completamente diferente, uma torcida elitizada, até os cânticos são diferentes, né? Infelizmente, o país em que o salário mínimo é R$ 1.500, você mal consegue viver com esse dinheiro, né? Aí vem um diretor de futebol querer colocar os preços a valor de jogos europeus. Pô, não dá, sem condições nenhuma. Cláudio, muito obrigado aí por ter me avisado com relação ao áudio. Eu vou trazer a última matéria que eu coloquei agora, 48 minutos, na nossa página, né? Bom, com investigação extensa, o Ministério Público prevê denunciar Bruno Henrique do Flamengo nas próximas semanas. Ele ainda não foi denunciado, tá? Ele ainda vai ser. O relatório de 84 páginas da Polícia Federal apresenta conversas entre atleta, irmão e apostadores que sabiam que ele tomaria o cartão amarelo contra o Santos em 2023. O Ministério Público do Distrito Federal prevê que possa oferecer nas próximas semanas a denúncia contra o atacante Bruno Henrique. O Flamengo, por supostamente forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores.
A peça será embasada pela extensa investigação da Polícia Federal, que nesta semana apresentou à Justiça um relatório com 84 páginas em que indica o jogador e mais 9 pessoas. A expectativa é de que a denúncia possa ser oferecida até o fim de abril ou começo de maio para que a Justiça do Distrito Federal decida se tornará atleta réu. A fraude teria sido cometida em Brasília, no jogo contra o Santos pelo Brasileirão em 2023. Ou seja, ele ainda não é réu, tá? Eu estou falando baseado nos relatórios da Polícia Federal e na conversa dele com seu irmão Vander, tá? E se caso for comprovado, ele for réu e for julgado e for condenado, tem que ser um exemplo para outros jogadores. Na Série C, teve um árbitro que foi preso, tá? Está acontecendo muitos desses problemas de manipulação de casa de aposta. Isso acaba estragando o futebol. Bom, Bruno Henrique e seu irmão Vander foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte. Fraudar por qualquer motivo, contribuir para que a fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento, e ele associado, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. E estelionato, que prevê pena de 5 anos, já trouxe isso. Estou repetindo aqui, tá? Então, meus queridos, essa é a situação de Bruno Henrique de momento. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Não vamos chutar cachorro morto, mas tudo aí indica que sim. Bom, vamos ver aqui. Torcida TikTok, Instagram. Vamos ver aqui, o Cláudio botou aqui, Cláudio é demais, cara. Torcida TikTok, Instagram, não sabe nem o que está fazendo ali. Infelizmente é verdade. Gente, agradecer a vocês aí que nos acompanharam, agradecer Cláudio que me avisou com relação ao áudio. Esse cara, eu um dia ainda vou ter o prazer, a oportunidade de ir aí. Você mora na Cidade de Deus, né, Cláudio? Não é na Cidade de Deus que você mora ou é na Rocinha? Acho que é na Rocinha. Coloca aí pro... Eu estive na Rocinha, perto da Rocinha esses dias, cara. Eu fui lá no Memorial, né, que é dos hospitais que fazem parte da assim para uma consulta. Rocinha, é isso mesmo. Próxima vez que eu for aí numa consulta no Memorial, na Avenida das Américas, eu vou dar um pulo aí para poder a gente apertar as munhecas e tomar um refrigerante junto. Valeu? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Gente, entre 17 horas e 17 horas e 30 minutos, trarei outra live trazendo as informações sobre Flamengo e Juventude, prováveis escalações, arbitragem e aonde assistir. Valeu? Um abraço, fique com Deus e muito obrigado aí pela audiência.